somos a linguagem de quem constrói uma rica vida. Olá, olá, sejam muito bem-vindas ao Ligianês, a linguagem de quem constrói uma rica vida e prontinha para ser a mulher que tem um negócio, que faz aquilo que ama em prazer e liberdade e é bem paga por isso. Vambora! Que é isso que a gente está aqui a fazer. Então, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Vim na mesma vibe, tá? Que é tipo, olha, vamos gravar, tipo, Beyoncé a gravar o Partition, não é? Press record, trava, nananana. Estão a ver? Tipo, olha, vamos no flow. Eu hoje não, simplesmente a ideia desceu do tu crias a tua realidade. Então eu decidi que vinha aqui falar sobre isso e de facto isto é um tema, gente, que tem pano para mangas, bota pano nisso, porque é um tema que aborda várias coisas, ok? E muito provavelmente eu vou trazê-lo noutro episódio mais à frente, novamente, noutra visão, com outro vestido, com outro casaco, mas a coisa está lá. E a verdade é que este é um tema, e eu hoje quero trazer aqui, vou-vos contar uma história, a minha história mais emblemática sobre o tu crias a tua realidade. E quero também trazer a base de, ok, porque é que eu criei a minha realidade numa versão mais científica e porque é que eu criei a minha realidade numa versão mais energética ou física quântica da coisa, que no fundo é aquilo que se chama a manifestação, só que às vezes nós estamos a manifestar coisas de forma inconsciente e a base é a mesma. Mas eu pensei assim, ok, então eu estava a preparar aqui o set, na verdade, e a pensar assim, como é que eu vou começar este episódio? Mais uma vez a história repete-se e cá estamos nós, eu só vou. Aqui vou eu cheio de Fanta. Então, uma das histórias mais emblemáticas que eu tenho de tu queres a tua realidade e tu vês aquilo que queres ver, não é? Aconteceu em 2020 e se tu já me viste a palestrar em algum evento, eu normalmente conto esta história, mas vais ouvir mais uma vez, está tudo certo, porque há muita gente aqui que ainda não ouviu. Pensei, vai só, Lígia, vai na fé. E o que é que aconteceu? Em 2020 eu fui fazer a minha certificação de coaching a Lisboa, portanto, eu na altura vivia em Coimbra, eu estava ainda no doutoramento, mas como contei já no episódio anterior, eu comecei a mergulhar nisto, tudo do desenvolvimento pessoal, eu fiz certificação de coaching PNL, todas essas coisas, então aqui vou eu cheia de Fanta para Lisboa, siga, que eu já tenho o meu trauma de assaltos, que tenho aqui vários episódios que depois também posso trazer num episódio mais à frente. E o que acontece é que eu na altura estava como estudante de doutoramento, tinha uma bolsa de PhD, student, não é? E, portanto, eu ganhava ali à volta dos 1000 € e vivia sozinha em Coimbra, portanto, pagar renda, viver, o dinheiro era contadíssimo naquela altura. Então, eu tinha já, a formação já tinha sido bastante elevada para o momento em que eu estava, mas eu siga, vamos embora, vamos arranjar soluções, e aqui vou eu, para Lisboa. Então eu pensei assim, bem, aquilo eram cerca de 8 noites que eu tinha que ficar, já tinha tido o custo da formação, tinha também os jantares, essas coisas todas, o estar lá, estadia. Então eu pensei assim, não, eu quero uma coisa baratinha, que fique perto do hotel onde é a certificação, mas eu Lisboa, zerinho, não é? Que eu sou do norte, tenho ali também a parte em que estive em Coimbra, mas de Coimbra para baixo para mim é tipo, é sul, desculpem-me quem não é, mas é tipo, eu sou tão do norte que Coimbra para baixo é sul. E então, lá fui eu para Lisboa, chego lá, já assim, eu saio, olho assim à minha volta, era tipo uma espécie de bairro, não sei bem, eu não conheço, e como eu tenho estes traumas dos assaltos, que depois contarei mais à frente, eu já comecei a ficar, ok, e comecei a entrar em modo alerta, ai pronto, e agora se calhar eu nem sei o que comprei e tal, mas aqui vou eu subo com a minha mala por uma semana, escada acima, alto, tal, chego lá, uma senhora na recepção, super querida, ok, bora, chegamos ao quarto, um quarto só para... Eu tinha pago mesmo muito pouco por noite, gente. Eu não me lembro ao certo, quase 6 anos depois, não é? Não me lembro ao certo quanto é que eu paguei, mas lembro-me que era mesmo barato. E também estávamos noutros tempos, não é? Mas era mesmo barato. E eu chego ao quarto, pá, um quarto só para mim, top, com uma cama tipo super grande, depois tinha assim uma janela à frente, uma janela de lado, assim bué da grande, tinha uma casa de banho privativa só para mim, pá, assim uma cena tipo muita fixe para aquilo que eu tinha pago.
E eu cheguei lá, armada em Fitty Power, e entre porta adentro, e começa assim, ai, isto é bom demais para ser verdade. Como assim? Não pode ser, pá. A cama top, enorme, 2 janelas gigantes, casa de banho só para mim, pá, isto não pode ser, alguma coisa aqui não pode estar certo, tipo, alguma coisa de errado, como é que é? Alguma coisa de errado não está certo, tipo, qualquer coisa do género. E eu, ok, pronto, começo a desfazer a mala e tal, a organizar as coisas, porque a formação começava no dia a seguir, teca, e nisto eu ligo aos meus pais, ligo ao Sergi, que eu já, na altura, já namorávamos, e eu estou a falar com ele em videochamada, a mostrar o quarto e tal. Ai, baby, olha que fixe, não sei o quê, tem isto, tem aquilo. Nisto eu estava a falar com ele e dá-me assim aquela chamada. E eu olho para ele e digo assim, baby, já sei qual é o problema do quarto. E ele diz-me, qual é? E eu, esta porra não tem persianas nem tem portadas. E agora? Eu sou uma pessoa, gente, que não dorme com luz, tipo, não dorme. Ou se estiver num sítio onde tem luz, eu estou sempre a acordar, tipo, eu não consigo descansar. E eu, ei, não acredito, pois, claro. E eu, gente, eu com o telemóvel na mão, a mostrar-lhe, olha, não tem portadas, não tem persianas, e agora 2 janelas gigantes no quarto, como é que eu vou dormir? Ok, pronto. Lígia foi arranjar uma solução, que a gente veio aqui para uma formação de desenvolvimento pessoal, tem que arranjar uma solução. Então qual foi a solução? Eu tinha levado uma camisola preta, tipo daquelas interiores fininhas para pôr por baixo, e boto a camisola na cabeça, a tapar os olhos, porque eu nem aquelas coisas de pôr nos olhos tinha levado. E aqui vou eu cheio de Fanta, pumba, noite após noite, depois nós passámos o dia todo no hotel, às vezes tínhamos trabalho de casa, tinha que chegar a casa e ainda fazer coisa, a casa, ao hotel, não é? Ao quarto. Ok, estávamos na nossa última noite, eu estava a vir do hotel da formação, e aquela residencial, hotel, não sei bem o que é que aquilo era tipo vários andares e era assim tipo num sítio que nós tínhamos uma subidinha e eu ia a subir essa subida e estava a ver o edifício onde estava o meu quarto assim ao longe, assim em frente. E começo a olhar para o andar debaixo do meu e começo a ver umas pessoas a fechar umas portadas. E eu começo, que injusto, primeiro pensamento da Lígia Fã. Que injusto! Ai, como assim? Então o andar de baixo tem portadas? E naquele momento eu sinto aquele tum-tum, tum-tum. Lígia Fã. Não é possível. Não. Eu não pode ser. Não, mas eu vou, não, cheia de Fanta, aqui, por sobe as escadas, tá, cheia lá em cima. Não é que, meus amores, quando eu chego ao quarto, eu abro a porta, eu olho para as 2 janelas e estavam lá as portadas. Tchanã! E eu, não é possível. Então o que é que acontece? Eu dormi 7 noites com uma camisola na cabeça, super desconfortável, se não acordava da luz, acordava do nó que eu tinha na cabeça, que quando me virava, batia contra ele, porque eu estava à procura do erro, ok? Então, eu costumo contar esta história para explicar o SAR, não é? Para explicar que aquilo que nós queremos ver, nós vamos sempre ver. Isto, no fundo, é aquilo que nos faz criar a nossa realidade. Porque quando eu cheguei lá, para o preço que eu tinha pago para aquele quarto, que era um preço tão baixinho, e de repente eu tenho um quarto que para mim foi brutal naquela altura, eu comecei, não, isto está bom demais para ser verdade, então eu vou procurar o erro. E eu encontrei o erro, gente, eu mostrei ao Sergi na videochamada, no primeiro dia, as janelas. Eu estive lá nas cortinas, eu não vi as portadas. E tudo isto, eu costumo contar esta história para explicar que quantas coisas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, no nosso negócio, nós estamos com tanta certeza que aquilo é de determinada forma, que aquele erro aconteceu ou está a acontecer, ou que aquilo vai ser de determinada forma, que nós pomos umas palas que não nos deixam ver para além daquilo que nós acreditamos. E este é um dos exemplos de uma das histórias, tem várias, mas esta é uma das histórias que explica mesmo bem que nós estamos a criar a nossa realidade. E o que é isto de SAR, Lígia, não é? Tu já falaste aqui o SAR. O SAR é o Sistema de Ativação Reticular. Eu, entretanto, dei aqui, espero que... Ok, acho que o meu microfone está bom, dei aqui um... Então, o SAR é o Sistema de Ativação Reticular, que no fundo é uma via neuronal que nós temos no nosso cérebro que é uma espécie de porteiro, é uma espécie de segurança
que está ali a dizer, olha, esta informação ela quer, esta informação ela não quer. Então, nós temos bilhões de informações a chegar à nossa mente, através dos nossos 5 sentidos, a todo momento. Então, o nosso cérebro tem este mecanismo como uma forma de filtrar aquilo que vai entrar para o nosso córtex pré-frontal, ou seja, vai entrar para a nossa atenção ou não. Então, quando eu me foco, por exemplo, no erro que está no quarto, nos clientes que não chegam, nas pessoas que não vão comprar, nas críticas que eu ouço, no conteúdo que eu publico que ninguém dá um like, que ninguém dá nada, não sei o que mais, e eu estou a ensinar o meu cérebro aquilo que ele tem de ver. Então, é aquela história de, se eu estou focada no erro, se eu estou focada na falha, eu vou ignorar todas as coisas incríveis que eu fiz e o meu foco vai ser a falha, e o meu foco vai ser todas as pessoas que dão a entender que eu falhei, todas as pessoas que dão a entender que eu errei. E nós criamos assim a nossa realidade, porquê? Vou trazer primeiro aqui uma forma mais científica, ok? Nós temos na nossa mente aquilo que nós chamamos de mundo interno e mundo externo, não é? No nosso mundo interno nós temos a nossa mente, então, o nosso cérebro. E dentro do nosso cérebro nós temos os nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que nós pensamos de forma consciente, córtex pré-frontal, de forma inconsciente, mais interior do cérebro, uma zona mais reptiliana e mais interior, não só reptiliana. E o que é que acontece? Nós estamos sempre a pensar, a nossa mente está sempre ativa, ela está sempre aqui com coisas a acontecer e é bom que assim seja, meus amores, não é? Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu quero desligar a mente. Não queres, amor, porque se desligares a mente deixas de existir. Eu posso ter momentos de vazio mental, mas mesmo assim, aquilo que, por exemplo, os Budas procuram é treinar a mente a estar neste vazio, mas na verdade nós estamos sempre a pensar. Eu penso no vazio, ok? E é isto que a meditação também faz, eu direciono a minha mente para aquilo que eu quero pensar. Então, nós temos os nossos pensamentos e os nossos pensamentos, isto por milhares de vias, não é? Levam-me àquilo que eu sinto, àquilo que são as minhas emoções. Vamos pensar aqui num exemplo muito simples, não é? Vamos imaginar, eu vou gravar este podcast e eu estou a pensar constantemente, ai meu Deus, o que é que eu vou dizer e ninguém vai gostar e ninguém vai ouvir e ninguém vai não sei o que mais. Quais são as emoções que estes pensamentos, neste momento o meu Chilo, o meu filho de 4 patas, não é? Tenho 2 filhos de 4 patas, está aqui a ladrar, eu não sei se vocês conseguem ouvir ou não, se conseguirem ignorem só neste momento. E o que é que acontece? Bem, eu tive mesmo que dar pausa e ir lá porque eu pensei, estou a entrar em casa, que o homem está doido, estou a entrar em casa, mas não, era só o senhor a passear um cão, mas ele é este tipo de animal que é dentro de casa, ei, sou maior, estou aqui no entro, chega lá fora e não passa nada, se passar por um cão ou por um gato já são outras histórias. Mas voltando então, se eu tenho este tipo de pensamentos, por exemplo, neste exemplo do podcast, quais são as emoções que eu vou ter associadas? Será que vão ser emoções de yay, bora, estou super entusiasmada, vamos fazer isto, top, de alegria, ou vão ser emoções de ansiedade, de medo, de frustração? Reparem, então, conforme aquilo que eu penso, de forma consciente ou inconsciente, eu estou a ter emoções, porque a minha mente e o meu corpo estão sempre em comunicação. Essas emoções, que é aquilo que eu sinto, ou então aquilo que eu quero sentir ou deixar de sentir, levam-me àquilo que eu faço. Se eu não fizer uma boa gestão das minhas emoções, eu vou agir de acordo com elas, ou não agir, não é? A ação, gravar podcast, não a ação, não gravar podcast. Então, reparem, nesta linha, não é? Tudo aquilo que eu quero sentir, deixar de sentir, ou continuar a sentir, eu vou agir ou não agir. E aquilo que eu faço, o que eu não faço, desde o momento que eu me levanto até o momento em que eu me deito, levam aos meus resultados. E o que é que são os meus resultados, meus amores? A minha vida. A soma dos meus resultados todos os dias é a minha vida. Então reparem, eu não tenho um podcast de sucesso, as pessoas não ouvem. Pois claro que não ouvem porque eu não entro em ação. Então reparem, os meus resultados vão ser sempre de acordo com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, com aquilo que está dentro de mim e por isso é que eu estou sempre a criar a minha realidade. Foi a mesma coisa que aconteceu em Lisboa naquele hotel. E tudo isto está sempre a acontecer. Ou seja, quer seja, vamos por aqui, não é? Porque eu tenho pensamentos associados com isso, porque o meu SAR, o meu sistema de ativação reticular, me mostra, quer seja porque eu estou a vibrar nessa frequência e aqui nós entramos então na física quântica. Segundo a física quântica, nós, aquilo que pensamos e sentimos emite uma determinada frequência, cria um campo eletromagnético, ok? Entre aquilo que é o pensamento e as emoções, não é? O coração e o cérebro, aquilo que chamam de coração e o cérebro. E
esse campo magnético que é criado tem uma determinada frequência, não é? Tem determinadas ondas, tem determinada frequência e vai fazer merge com as infinitas possibilidades. Então, quando nós falamos, por exemplo, de manifestar o que quer que seja, não é? Por exemplo, a casa onde eu estou, o próprio relacionamento que eu tenho, eu manifestei-o de alguma forma. Talvez isto seja assunto para outro podcast. Eu não sei quantos minutos vamos, porque entretanto vamos fazer esta pausa, mas a verdade é que manifestação é quando eu quero tanto uma coisa, eu quero aquela coisa, eu sei que ela vai ser minha, eu já sou a pessoa que tem aquela coisa, que inevitavelmente ela acontece. Então, isto significa o quê, meus amores? Que com manifestação, sem manifestação, se quiserem chamar, com neurociência, sem neurociência, como lhe quiserem chamar, nós estamos sempre a criar a nossa realidade. Então nós temos de olhar para o nosso negócio, olhar para a nossa vida e perceber, ok, o que é que eu tenho neste momento na minha vida, no meu negócio, que eu não gosto, que eu não quero? De que forma é que eu estou a criar essa realidade? Seja os clientes, seja a faturação, seja os relacionamentos que eu tenho com os clientes, seja a própria vida, o relacionamento que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, tudo isto está a ser criado por mim de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, mas está. Então, eu tenho que ter a noção que eu sou a criadora da minha realidade. E se existem coisas na minha realidade, na minha vida, na minha atualidade, no meu eu hoje, que eu não gosto, sou eu que tenho de mudar. E muitas vezes, e isto é inconsciente coletivo, as pessoas ficam à espera que alguém as salve. E a culpa é do mundo, e a culpa é do governo, e a culpa é do IVA, e a culpa é de não sei o que, não sei o que mais. Meus amores, é aquela máxima do, em tempos de guerra, queres ser a que chora ou a que vem de lenços? A realidade é igual para toda a gente. Essa realidade pela qual as pessoas culpam as outras pessoas é igual para toda a gente. Então o que é que me cabe a mim? Qual é a minha responsabilidade? Como é que eu posso criar uma realidade diferente? E é nesta versão, ou melhor, nesta visão, que mais uma vez entra a mentalidade. Independentemente de, agora a IA faz não sei o quê, agora toda a gente faz negócios e já não sei quantas pessoas a fazer o que eu faço. Não há, Chuchu, não há. Sabes porquê? Porque como tu, a tua história, na tua visão, na tua mente, com as tuas crenças, com a tua biblioteca, com a forma como tu ensinas, com a forma como tu viveste aquilo que tu ensinas, da forma como tu acreditas aquilo que tu vendes, não há mais ninguém. Não existe mais nenhuma Lígia Fão. Ninguém viveu a minha história. Ninguém ensina como eu ensino. Ninguém faz as coisas como eu faço. Assim como tu. Ninguém faz como tu fazes. Ninguém ensina como tu ensinas. E esta é a magia. E é por isso que eu acredito que não existem concorrências. Existem pessoas que podem ter um resultado semelhante, mas o caminho que é percorrido é completamente diferente. E é isso que nos faz identificar e querer trabalhar com determinada pessoa. E isto é mentalidade. Ok? Nós falámos também no último episódio sobre esta parte, não é? Ok, se eu não tiver a mentalidade e a paixão, a probabilidade do negócio dar borrada a longo prazo é gigante. Então a reflexão que eu quero deixar hoje é esta. O que é que existe na tua vida que tu não gostas? O que é que existe no teu negócio que não está como tu queres? Como é que tu estás a contribuir para essa realidade? De forma consciente ou inconsciente? Mas a primeira coisa que tem que acontecer na mudança é a tomada de consciência. Eu tenho que ter noção que aquilo não está como eu quero e porque há uma parte de mim que está a contribuir para isso ou que está a criar essa realidade, na verdade, ok? Portanto, eu penso que era isto que eu queria vir dizer hoje. Não sei o que é que eu queria vir dizer hoje. Eu queria vir falar sobre tu crias a tua realidade e deixar esta consciência, meus amores, que é, se eu quero mudar a minha... Melhor, nós somos as únicas pessoas que podemos mudar a nossa vida, que podemos mudar a nossa realidade, porque nós somos as criadoras delas. E nós somos as únicas pessoas que nos podemos fazer felizes. E muitas vezes, e porque eu também trabalhei muitos anos em relacionamentos, nós achamos que não, é a tampa para a minha panela, é a metade da minha laranja, se aquela pessoa sair da minha vida. Não, Chuchu, não. Tu és a criadora da tua realidade e tu és a criadora da tua felicidade. As outras pessoas que estão na tua vida, elas contribuem para a tua felicidade e por isso é que elas estão na tua vida, ok? Caso contrário, também não estavam. Mas és tu que te fazes feliz, és tu que tens de fazer este trabalho. E sim, é uma escolha, é uma escolha. Então, consciente ou inconscientemente, é uma escolha. E é muito interessante porque eu esta semana tive uma sessão de uma pessoa que estava num sítio onde não queria estar e ela dizia, Lígia, eu já li muitos livros, é tudo muito giro, eu já sei que é uma escolha, mas é uma escolha utanas, porque eu estou aqui e não sei como sair daqui. E ela deu-me um exemplo de, tipo, olha, estás a imaginar, tipo, tu estás no meio do mar, não existe barco, não existe nada, e tu tens só uma boia.
Então como é que tu escolhes sobreviver? Como é que tu escolhes sair daqui? E eu disse-lhe, tu escolhes sobreviver e vais para a esquerda e vais para a direita e vais fazer tudo que tiver ao teu alcance para chegar lá. E se eu tiver que, eu até lhe estava a dizer, não é? Tipo, pá, eu vou ao fim do mundo buscar as soluções para aquilo que eu quero se eu tiver que ir. E eu vou atrás daquilo que é meu, porque eu acredito que é para mim e que eu acredito que eu posso viver esta realidade. Então é uma escolha ser feliz, é uma escolha viver a realidade, a minha rica vida, a vida que eu quero viver, é uma escolha estar num relacionamento onde eu estou, é uma escolha ter o negócio que eu tenho, é uma escolha, tudo aquilo que é a minha vida, consciente ou inconscientemente, é uma escolha. Quando eu tenho consciência, eu posso escolher de forma consciente. Quando eu vivo neste nível tribal, quando eu vivo neste nível de zombie, né, inconsciente, de Walking Dead, como eu costumo dizer, que é tipo, a manada vai para ali, eu vou para ali, toda a gente reclama daquilo, eu reclamo daquilo também. Então eu fico inconsciente e vou só com o sabor do vento. E aí eu estou a fazer uma escolha que é inconsciente, mas estou a fazer uma escolha, porque sou eu que inconscientemente estou a escolher ir com manada. Estão a entender? Acho que já vi mais uma vez, mas é sobre isso, ok? Eu quero que vocês pensem sobre, ok, a reflexão que eu quero deixar neste podcast, neste episódio, peço desculpa, estou sempre a dizer podcast, mas vocês já sabem que é episódio, né? É sobre isto, o que é que eu estou a escolher? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? O que é que está na minha vida, no meu negócio, que eu não gosto, que eu não quero, que eu quero mudar? E como é que eu estou a contribuir para isso? Porque a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu posso escolher fazer diferente. Mais que não seja escolher procurar ajuda de pessoas que me podem ajudar para eu chegar onde eu quero, ok? E é isso que eu quero trazer, essa reflexão. Portanto, meus amores, estamos a chegar ao fim de mais um episódio ligianês e vamos com certeza falar mais sobre o criar a realidade, não é? Porque isto na verdade, é uma das bases daquilo que é o nosso negócio. Lígia, podem estar vocês a pensar, mas então a faturação que eu tenho no final do mês sou eu que estou a criar essa realidade? Sim, chuchu. O número de clientes que tu tens, és tu que estás a criar essa realidade. As pessoas que tu estás a atrair, és tu que estás a criar essa realidade. Mas Lígia, como assim? Então eu vou para o Insta, eu publico, eu faço, eu não sei o quê, como é que eu não escolho as pessoas? Escolhes, amor, de uma forma consciente ou inconsciente, sim. Com o quê? Como? Com aquilo que tu dizes, com o tipo de conteúdo, com a história que tu contas, com a frequência que tu vibras, com a forma como tu falas, com aquilo que tu acreditas, com aquilo que são as tuas experiências diárias. Tudo isto está a criar aqui, vamos colocar assim, uma energia, uma frequência. Eu costumo dizer que no momento da venda, principalmente quem vende serviços, quem faz sessões, não é? A pessoa que te está a aparecer à frente, que diz não, ela está claramente a trazer algo que é teu. Porque nós estamos sempre a fazer espelho, nós estamos sempre a fazer espelho no mundo, seja na venda, seja no cliente, seja... Vamos dar um exemplo, um cliente que desaparece, ok, onde é que eu estou a fugir na minha vida? Um cliente que diz eu não tenho dinheiro, onde é que eu na minha vida estou a dizer que não tenho dinheiro? Um cliente que vem e diz eu não tenho tempo, ok, onde é que eu na minha vida estou a dizer que não tenho tempo? Porque é sempre um reflexo, nós estamos sempre a atrair espelhos, então... Até aí nós estamos a criar a nossa realidade, só que a maior parte das vezes o que é que acontece? É inconsciente, não é? Eu não estou a pensar, eu digo, reparem, vamos imaginar, uma pessoa diz que não tem tempo, não sei o quê, ok, onde é que eu estou a dizer que eu não tenho tempo? Se calhar não tenho tempo para ir treinar, não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para fazer aquela coisa que eu queria fazer, sou eu que estou constantemente, só que muitas vezes é noutro contexto, então eu não consigo fazer este paralelismo, tipo, como assim esta pessoa está a dizer que não tem tempo e eu? Não, eu sou a pessoa que faz tudo. Outro exemplo muito, muito comum é uma pessoa que desaparece. Não, Lígia, mas eu sou a cliente que faz... Ok, mas então onde é que tu estás a desaparecer na tua vida? Onde é que tu estás a fugir? Onde é que tu estás a abandonar? Porque são sempre espelhos. Então, as pessoas que nós atraímos, a faturação é uma consequência da nossa relação com o dinheiro. Então, sim, a faturação que eu estou a ter no meu negócio é um espelho de quem eu sou dentro, ok? Sou eu que estou a criar essa realidade porque eu tenho um conjunto de crenças, eu tenho um conjunto de histórias, eu tenho um conjunto de feridas emocionais que me faz ter determinados comportamentos, vibrar em determinada frequência, que me faz ter essa faturação. Então, sim, meus amores, tudo está relacionado e nós estamos a criar a nossa realidade a todo momento, sempre. E está tudo bem. Não vai ser sempre perfeita. Eu não defendo isto nem uma rica vida. Eu acho que é importante também trazer isto. Viver uma rica vida não é viver uma vida perfeita, porque isso não é... O que é que é, para começar, não é? O que é uma vida perfeita? Uma vida perfeita é o que é? O que é aquilo que é perfeito para ti? Não é perfeito para mim, aquilo que é perfeito para mim não é perfeito para ti. Então, não existe isto, não é? É aquilo que é a nossa vida perfeitamente imperfeita, onde nós dizemos, pá, está
top, está incrível, eu não mudava nada. E eu vivo a vida que eu quero viver. E uma das formas de nós pensarmos isto, às vezes eu trago esta reflexão, olha, se amanhã fosse o teu último dia de vida, tu estavas feliz com a vida que tu estás a viver, o que é que tu querias mudar? E começa por aí, começa por essa reflexão, ok? Portanto, meus amores, é isto, tá? A expressão âncora praia / ligação que eu quero trazer hoje é o Bambora. Vocês já me devem ter ouvido, não sei se disse hoje, provavelmente sim, porque é tão inconsciente e tão automático em mim que o Bambora é muito mais do que uma palavra. Passou a ser quase um movimento dentro da minha marca ao longo dos anos, porque é mesmo este movimento de Bambora. Olha, pode ser eu contra o mundo, eu acredito nesta verdade, eu acredito neste objetivo, então fogo, eu vou atrás, eu não quero saber se mais ninguém acredita, eu não quero saber se mais ninguém, o que é que as pessoas vão dizer. Gente, quando eu comecei o meu negócio, que na altura nem era bem negócio, não era tipo um Insta, como eu contei no último episódio, eu sei, diretamente a mim houve uma outra que me fez aquela pergunta, uma outra pessoa que me fez aquela pergunta, tipo, e agora vais fazer isso, vais fazer o quê? Mas eu sei, porque chegou até mim, pessoas a dizer, olha, mas ele não tem mais nada para fazer, então agora vai criar um Insta com frases inspiracionais. Então, mas ele agora não tem mais nada para fazer, já não está a tirar o doutoramento, vai arranjar mais trabalho. Tica. E, meus amores, se eu tivesse ouvido as vozes, se eu tivesse ouvido todas essas coisas, eu não tinha chegado até aqui, nem estava a fazer nada daquilo, nem estava a viver a minha rica vida, ok? Então, já não sei porque é que eu cheguei até aqui, mas é porque eu tinha que dizer isto aqui. Portanto, se faz sentido para ti desse lado, top. Porque, olha, surgiu. E no fundo é sobre isto, não é? A nossa rica vida não é perfeita, é sobre o que é que me faz sentido a mim? O que é que eu quero viver? O que é que me está a fazer sentido agora? E o que faz sentido agora não tenho que fazer amanhã, nem para o ano, nem para daqui a 2 anos, porque nós não somos Gabrielas, ok? Regra número 1. Então, o Bambora vem muito nesta expressão, já vim outra vez, não é? Mas está tudo certo. O Bambora é muito esta expressão de siga, vamos fazer acontecer, vamos atrás, vamos entrar em ação, vamos ver no que é que dá. Sim, cada vez mais desprendendo do como e do quando, ok? Isto é muito física quântica, fica aqui para outra altura, mas desprendendo-nos deste do como e do quando, mas eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer porque me inspira, eu vou fazer porque me dá prazer, e prazer é das coisas mais importantes da nossa vida, meus amores. É no prazer que nós definimos se aquela coisa é para ficar ou não, se nós queremos repetir ou não, se a nossa vida está a ser feliz, se nós estamos a ser felizes ou não. O prazer está associado a uma área de recompensa que está associada à dopamina, então, no nosso cérebro, não é? Então, se eu estou a produzir nessa área, essa quantidade, eu estou a sentir prazer, significa que eu estou a fazer algo que está alinhado com o ser feliz. Então, por isso é que... E depois isto tem a ver com merecimento, tem a ver com receber, tem a ver com dinheiro. Ligação, prazer e dinheiro estão relacionados? Sim. Mas isto fica para outro episódio. O que é que eu quero dizer agora? Bambora é uma expressão que eu uso muito, já perdi outra vez. Meu Deus, tem salto. Mas eu disse, é a realidade, ligianesa é ligianesa e ligianesa é ligia. Portanto, Bambora é esta expressão de siga. Vamos atrás, vamos fazer, vamos em fé, vamos só fazer porque dá prazer, porque é fixe para nós, porque nós gostamos e é uma expressão de vamos, tipo vamos embora, tipo, não é vamos embora. Mas âncora praia que troca os Vs pelos Bs, os Ls pelos Us, que é Miguel, Papel, Biana, então criou-se muito. Eu não sei se é só âncora, se é a zona aqui do Minho, não faço ideia, mas eu desde pequena sempre ouvi isto, não é? Então foi ficando e eu trouxe muito para a minha comunicação de forma inconsciente e ficou. Então é este unir do vambora fazer acontecer. E eu quero que mulher que me estás a ouvir agora, ou a ver aqui no YouTube, não sei, que use esta expressão, tipo, estás na dúvida, deixa as vozes dos outros sobre a vida deles, porque aquilo que, olha, quando Maria fala de Manel, fala mais de Maria do que de Manel, tá? E sempre que as pessoas vêm com, vais fazer isso, agora não sei o quê, as pessoas estão a falar sobre elas próprias, estão a falar sobre a realidade delas, ok? Então, vamos deixar as pessoas e as suas vozes nas realidades delas e tu vais pensar neste bambora e vai em fé. Mais que não seja, vai-se abrir um outro caminho. Se não for por ali, tu vais ter noção que é por outro lado. Então vai sempre funcionar de alguma forma. Isto é aquilo que eu acredito. E portanto, estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Eu acho que já fui, olha, não sei, mas está tudo certo. Se chegaste até aqui, se tiveste um insight neste episódio, se fez sentido, se estás a gostar, manda-me uma mensagem e quero aproveitar também para dizer, para agradecer as vossas mensagens sobre o episódio anterior, sobre o podcast em si.
Senti-me com o coração muito cheio de amor, portanto eu quero continuar a receber essas mensagens, eu quero saber que é tal história, não é? Se eu ajudar uma pessoa por episódio, pá, já valeu para mim, está tudo certo. E se foi o teu caso neste episódio, manda uma mensagem, vou ficar mesmo muito feliz de saber que fiz um clique desse lado, que te dei um insight, que decidiste alguma coisa, que percebeste alguma coisa que pode melhorar a tua vida, porque eu quero mesmo deixar o mundo um lugar melhor. Um lugar melhor, Lígia, como assim? Um lugar de pessoas mais felizes. Nós precisamos ser mais felizes, porque é uma vibração. As nossas emoções têm vibrações e é uma vibração tão ótima para curarmos mais, principalmente nesta altura, que é só guerras e poderes e coisas que, pá, se o mundo todo trabalhasse a sua frequência e trabalhasse em si, éramos todos tão mais felizes. Então eu quero mesmo deixar um mundo melhor neste sentido de empoderar mais pessoas, para que elas despertem, para que elas sejam felizes, para que elas criem a sua realidade e criem a sua felicidade, como nós falámos aqui neste episódio hoje. Portanto, se foi o teu caso hoje, fica à espera da tua mensagem. Obrigada, meus amores, encontramos-nos em breve no próximo episódio. Bora fazer acontecer. E que espero que tenham gostado, espero que fiquem por aí, mesmo com a nossa pausa aqui do nosso Chill Manuel, não é? e encontramos-nos muito em breve no próximo episódio, foi um gosto. Já sabem, tudo aquilo que é para tirar da vossa vida é um chau, Laura, e vamos embora fazer acontecer e ser felizes, porque é para isso que nós estamos aqui, tá? Fazer as nossas aprendizagens e ser felizes para vivermos essa rica vida. Beijinhos e até ao próximo episódio.